Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao canal. A gente vai resolver mais uma questão agora de humanas, certo? E essa questão é uma questão muito interessante pelo fato de que eu vou fazer ela de duas formas. Eu vou fazer ela de uma forma bem rápida e vou fazer ela de uma forma mais lenta para vocês verem a diferença de quando a gente percebe algumas sacadas no texto. E a gente também tem que ter cuidado com esse tipo de questão que tem texto 1, texto 2, porque o comando é mais que fundamental ainda, né? Esse comando sempre é fundamental nas questões do Enem, nessa mais ainda, porque determina a ordenzinha certa que você vai olhar de um texto ou de outro, tá bom? Então, se inscreva no canal, por favor, curta, comente, compartilhe. É um projeto que precisa da divulgação das pessoas para poder ter mais visualização, para que elas alcancem esse conhecimento que tentando passar por aqui, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem essa dica das duas formas hoje, tá bom? Vamos lá, responder essa questão bem rapidinho, depois a gente vai fazer de uma forma mais lenta. São identificadas nos textos, respectivamente, as seguintes posturas em relação à natureza. Então, ele diz que no texto vão ter posturas respectivamente em relação à natureza. Respectivo. Primeiro, texto 1 tem que vir na primeira coluna, a característica, certo? E a segunda característica do texto 2 na segunda coluna, tá bom? Então, vamos lá. Texto 1. Eu já vou logo olhando as alternativas nesse tipo de questão e vou vendo exploração, sacralização, preservação, tal. Ele está querendo uma ideia geral de cada texto. Beleza, vou lá para o texto. Ouve o barulho do rio, meu filho, deixa esse som te embalar. As folhas que caem no rio, meu filho, terminam nas águas do mar. Quando amanhã por acaso faltar, uma alegria no seu coração. Lembra do som dessas águas de lá, faz desse rio a sua oração. Então, faz desse rio a sua oração, deixa o som do rio te embalar, né? Que é o barulho do rio. Então, tem a ver com exploração isso aí. Um negócio tão sentimental, não. Tem a ver com sacralização. Sacralizar poderia até ser, deixa aí. Letra C, preservação. No texto ele está falando que deixa o som do rio embalar, deixa quando o amanhã faltar, uma alegria no coração, lembrar do som do rio, então aquela coisa de puxar a memória afetiva. Tem a ver com preservação, algo como se fosse ambiental? Não, né? Segregação, muito menos. Então, olha, eu já eliminaria essa e essa. Só ficaria com B e E, certo? E eu tiraria a prova dos 9 com o texto 2. Porque eu já iria muito inclinada para marcar E, porque idealização faz desse rio a sua oração. Veja, é você idealizar o rio, porque é você transformar o rio em algo como se fosse uma oração, algo tão importante. É você colocar o rio em um outro patamar, realmente idealizar essa figura do rio. Então, a letra E já é muito tendenciosa, mas vamos ler o texto 2 para marcar certo. Texto 2, já vou logo no rodapé, que na outra questão anterior que eu falei a vocês que tem que olhar o rodapé das questões humanas. Na outra eu não li, mas era uma letra de música, né? Não me dizia muito, mas dizia que era uma letra de música, infinito particular, que também traz uma ideia de algo mais figurado, certo? E aqui vem um negócio que mata tudo, olha. Eu nem preciso ler o texto, olha que massa. Ecoturismo, uma indústria sem chaminé. Para que ler o texto? Letra E. Indústria e mercantilização. É o que está relacionado ao texto 2. Eu não preciso nem ler o texto 2 para saber. Mas eu vou ler o texto 2, óbvio, porque a gente, estudante, é medroso, a gente fica ali na caneta assim, tremendo, vamos ler. Passava um olhar assim, ó, um raio-x, já ia, pulava para outra. Certo? Então, essa é uma forma muito rápida de você fazer a questão, que é de você eliminando as coisas que não tem nada a ver. E aí, veja, se a letra B ia casar como gabarito. Ecoturismo, indústria sem chaminé. Tá falando sobre profanação? Sobre algo profano? Não. E a gente vai ler o texto e vai comprovar isso.
O atrativo ecoturístico não é somente o banho de cachoeira, sentar e caminhar pela praia, cavalgar, mas conhecer a biodiversidade, às vezes supostamente em extinção, observar baleias, nadar com um golfinho, tocar em corais, sair ao encontro de dezenas de jacarés em seu habitat natural, são símbolos que fascinam o ecoturista. A natureza é transformada em espetáculo diferente da vida urbana moderna. Natureza transformada em espetáculo. O que tem a ver com profanação? Nada. Mas eu não precisaria ler, mas lendo eu comprovo que realmente o texto 1 vai ter essa ideia de idealização, que está muito presente na última linha da canção, né? Faz desse rio a sua oração. É você colocar o rio, olha, num patamar gigante, idealizado, um pedestal. E o texto 2, quando fala ecoturismo, uma indústria sem chaminé, e bota uma interrogação, é a mercantilização, é você transformar o turismo ecológico como uma forma de ganhar dinheiro, mercantilizar algo que é da natureza, né? Você pega os atrativos da natureza e você transforma agora em uma forma de ganhar dinheiro, você mercantiliza isso. Certo? Você mercantiliza essa forma de visitação, que poderia ser muito bem você pegar o carro e visitar um Pantanal, por exemplo, e ver. Mas não, você paga para uma empresa de ecoturismo para ela fazer com guia, você ir lá e ver o jacaré, você ver todas as características que o Pantanal tem, ou se for num caso de você visitar um local que tenha golfinhos, você paga para ir até lá para ver os golfinhos. Então você está pagando, mercantilizando aquilo, transformando em mercadoria, tá certo? E eu nem precisaria ler o texto. Então, vamos criar essa habilidade, gente, e vamos também ter coragem, certo? Óbvio que você pode ler o texto 2, pode, mas olha, só você lendo rapidamente, que seria bem mais rapidamente do que eu falando para vocês, você ia ver que não tem nada falando sobre profanação no texto 2. Então, letra E e tchau, vai embora. Tem muita coisa para fazer. Olha, tem a prova de humanos para terminar, prova de linguagens, gabarito para passar, redação para fazer e passar ali. É muita coisa, então a gente tem que ter agilidade realmente, porque eu estou no mesmo lugar de vocês e sei o quanto o tempo é complicado, é difícil, e o quanto já me atropelou e atrapalhou o tempo, certo? Então, por experiência própria, vamos começar a ganhar essa confiança. De uma forma mais lenta, a gente percebe que o texto 1 não fala sobre exploração, não traz a ideia de sacralização de fato. Ele, apesar de idealizar, ele não sacraliza. O que é sacralizar? É você colocar em um viés quase religioso, né? A gente tem uma imagem sacra de Jesus, que está em um outro patamar, é algo sagrado, certo? Então, o texto não tem nada dessa ideia, por exemplo. Preservação, nada a ver. Segregação, pior ainda. Idealização, realmente tem. Agora, o texto 2, certo? Lembre que é respectivo, então eu sempre tenho que ir na ordem. Olha, a segunda coluna está relacionada ao segundo texto, certo? Eu tenho que ler de acordo com isso. Tá falando sobre romantização. O atrativo ecoturístico não é somente, olha, o atrativo ecoturístico não é somente banho de cachoeira, sentar e caminhar pela praia. Olha, não é somente. Mas conhecer a biodiversidade, às vezes supostamente em extinção, observar baleias, nadar com golfinho, tocar em corais, sair ao encontro de jacarés, em seu habitat natural, olha, e ainda no habitat natural, viu? Você não vai ver ele preso, não, você vai até lá. São símbolos que fascinam o ecoturista. A natureza é transformada em espetáculo. E aí essa ideia de mercantilização fica mais forte ainda, além do rodapé, que fala que é uma indústria sem chaminé. Porque a visão que a gente tem de indústria é uma indústria, né, que vai produzir algo e vai colocar para venda. E a ideia que a gente tem de física, né, uma indústria com chaminé e tudo mais. E o rodapé é bem provocativo nisso, certo? Uma indústria sem chaminé. Fez-se uma indústria do turismo, né, do ecoturismo, de você mercantilizar a natureza, mas ela não necessariamente tem chaminé, ela é algo mais sutil, certo? Então, isso tem a ver com profanação? Não. Degradação
Poderia ter, mas o texto não está falando sobre isso. Você pode pensar que o ecoturismo, ele degrada a natureza? Pode, mas o texto trouxe não, então não posso marcar. Além de que a primeira parte não tá de acordo com o texto 1. Democratização, pronto, aí viajamos vendo cogumelos, né? Porque onde é que tem a ideia de democracia no texto 2? De você, que a democracia, né, é algo que se torna amplo, acessível a todos, né, algo democrático, algo que consiga atingir, que seja universal. Onde é que tem esse texto 2? Nenhum lugar. Agora, mercantilização tem. E eu nem precisaria ler o texto para saber, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa forma. Algumas questões eu vou fazer isso, porque o objetivo aqui é não só passar conteúdo, mas também que vocês ganhem habilidade, algumas dicas, né, algumas percepções que eu tenho, e eu quero que vocês também comentem aí como é que vocês poderiam fazer, outras formas que vocês veem mais rápido ainda, porque quanto mais agilidade a gente pegar, unindo ao nosso conhecimento prévio, melhor, tá certo?